E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre o filme Gladiador 2 e bem o seu contexto da época, assim, todas as coisas que eram importantes politicamente e o que acontecia naquela cidade que tinha mais ou menos entre 800 mil e 1 milhão de pessoas, ou seja, era algo já grandioso, até para os dias atuais ainda seria uma cidade grande. O Coliseu tinha uma capacidade média de 65 mil pessoas, né, podendo ter ali 50 mil, 80 mil, dependendo do tipo de espetáculo que ia acontecer. Obviamente que a gente, quando está vendo os filmes, a gente imagina, né, que aconteciam toda hora aquelas lutas de gladiadores, mas o Coliseu ele não era tão utilizado assim, mais ou menos ocorria entre 10 e 12 vezes por ano, né, as lutas entre os gladiadores. E depois, né, entre os intervalos ali, eles utilizavam o Coliseu para caçadas de animais que eram trazidos da África. Normalmente, assim, animais que eram bem exóticos, avestruz, leopardos, leões eram muito utilizados, mas também, como vai mostrar no filme, rinocerontes também eram utilizados, girafas, elefantes. Todos aqueles animais assim que são grandiosos da África eram trazidos ali para servir de show e apostas e muita coisa que ia acontecendo naquela época. Mas o Coliseu era algo grandioso, se vocês forem imaginar 50 mil pessoas num mesmo local, né, para a gente ter uma ideia, é mais ou menos hoje o que cabe no estádio Beira-Rio, né, de Porto Alegre. A expectativa de vida na cidade naquela época era em torno de 30 anos e dos gladiadores ainda chegava a ser um pouquinho mais baixo, em termos de 26, 27 anos, e alguns personagens que vão ser contados nessa história, né, como os dois imperadores, eles realmente existiram e tem uma historinha bem interessante que eu vou contar para vocês mais ali adiante. Quase todos os gladiadores eles eram escravos, ou seja, eles não eram donos do seu próprio corpo. E também, né, tinha alguns lutadores profissionais. Eles recebiam algum dinheiro assim de apostas ou de pessoas que iam assistir, que gostavam deles, ou realmente quando eles ganhavam alguma luta. Mas obviamente que o risco grande de perder a vida era gigantesco. A gente tinha diversos tipos de gladiadores e alguns tipos de armas que também são bem interessantes. Os mais antigos eram samitas, que utilizavam as armas justamente dos samitas que foram derrotados ali. Mas tinha os trácios, retiários, murmilos que usavam um grande escudo retangular para se proteger, o secutor que lutava contra o ágil retiários usando um capacete, uma viseira lisa, com pouca abertura para não ser pego pela rede. E eles utilizavam uma série de armas que eram muito interessantes. Uma das mais famosas era a sica, que era tipo de uma espada, uma faca com uma curva que servia, né, para infligir vários tipos de machucado, de ferimentos nos seus oponentes. Também o tridente, as redes eram utilizadas muito seguidamente para conseguir manter, né, os opositores que eram mais altos, mais ágeis e mais fortes a uma certa distância. Espadas e escudos, alguns eram mais pequenos, outros eram gigantes realmente que precisavam de uma força muito grande para conseguir se defender e conseguir atacar também. A gente tem um gladiador muito famoso de um pouco antes que se chamava Flama, que ele inclusive recusou a liberdade de tanto que ele gostava de matar pessoas e daquele ambiente ali totalmente viril e totalmente violento. Mas a história de Gladiador 2 vai se passar após o Flama, né? É uma história que está acontecendo um tempinho depois. Não necessariamente na época que o Coliseu foi inaugurado, né? Pelo Titus, que era filho do Vespasiano, que também tinha um irmão que acabou sendo suspeito na sua morte. Então é meio que as coisas se repetiam. Nesse contexto aqui do filme Gladiador, a gente também vai ter dois irmãos que foram colocados no poder pelo seu pai, mas ele não dividiu o poder, o que gerou assim intrigas entre os dois, e um deles era chamado Geta, ou Geta, e o outro Caracalla, que era realmente um déspota violento e que acabou, né, por final das contas, sendo suspeito de ter mandado assassinar o seu irmão 2 anos depois que eles atingem o poder, né? Eles, com a sua mãe, tenta fazer uma reunião ali para unir os dois irmãos, mas o Geta ali, ele acaba sendo morto por guardas pretorianos que eram leais ao Caracalla. Esse cara, ele ficou muito famoso por ter dado a cidadania romana para todos os cidadãos livres ali que estavam naquela época. Ou seja, foi a maior
distribuição de cidadania da história. E também ele ficou conhecido por fazer vários banhos públicos, mas realmente como ele era muito violento e ele era muito feio, as pessoas ridicularizavam dele, da sua feiura. E teve uma vez em Alexandria que fizeram uma peça de teatro justamente falando sobre esses traços dele. Ele acabou mandando executar diversos cidadãos para se vingar indiscriminadamente. Então ele também ficou conhecido justamente, né, com as coisas más que ele fazia, e acabou sendo assassinado aos 29 anos por um soldado romano descontente da sua vida, digamos assim, descontente do jeito que ele governava o Império Romano. Ele estava indo viajar para visitar um templo, daí foi urinar, o cara encheu de facada e acabou matando ele aos 29 anos. Tem algumas coisas também no filme que são bem diferentes do que vai ser contado na história, como o próprio Lúcio, né, que é o personagem principal, o filho da Lucila, que na verdade, na época, ele acabou morrendo quando era criança ainda, né, em torno de 5, 6 anos, que era muito comum. A sua irmã também acabou morrendo ainda criança, né? A Lucila, na vida real, ela acabou tendo um outro filho do seu segundo casamento. Esse sim, ele viveu durante 30 anos, mas também acabou sendo assassinado justamente pelo Caracalla, que vai ser, digamos assim, um dos grandes vilões dessa história, junto, né, com o personagem do Pedro Pascal. Na história, obviamente, que ele vai ser uma vingança ali, o Lúcio vai estar vivo, então foge completamente a história real, né, que aconteceu na época, e ele vai ser trazido como escravo em virtude da sua família também ter sido assassinada, e a vingança vai acontecer nesse sentido. Mas a história romana naquele aspecto era muito interessante. Tem uma série que eu quero indicar para vocês também, da Prime Video, que é Those About to Die, ou Aqueles Prestes a Morrer, que também fala sobre o Coliseu, também fala sobre os gladiadores, só que numa época um pouco anterior, no reinado do imperador Titus e depois do Flaviano, que era seu irmão também ali. E essa série que está na Prime Video, ela é bem interessante também, porque mostra algumas coisas que podem parecer espantosas, como água dentro do Coliseu, e que vai aparecer também durante o filme, o uso de jacarés e animais assim, e realmente isso era possível. Eles faziam esse tipo de espetáculo lá nas caçadas. As únicas coisas que são realmente diferentes é aquela coisa de parecer que tinha a luta de gladiadores toda semana, toda hora, ou as corridas de bigas. Como era um evento muito caro, então era difícil de ficar fazendo toda hora, mas os imperadores utilizavam isso justamente para fazer com que a opinião pública ficasse à sua própria vontade, ficasse a seu favor. Então, quando tinha alguma coisa que o povo estava reclamando, se estava faltando comida, ou se alguma coisa desse errado, ou que algum opositor estivesse fazendo algum tipo de influência negativa ali, né, aos olhos do imperador, eles faziam esses eventos ali justamente para disfarçar mais ou menos, né, o que acontece durante a nossa história inteira da humanidade, né? Até hoje a gente ainda tem esse tipo de evento. O filme vai ser grandioso, né, nesse sentido, para ter a continuidade, né, da história e mais ou menos dos mesmos moldes, mas com um pouco mais de dinheiro. Então os efeitos visuais aqui vão estar muito mais legais e muito mais interessantes. Vamos ver se eles vão conseguir manter a qualidade do primeiro filme do ano de 2000, que foi estrelado pelo Russell Crowe, que está indignado com essa segunda produção, porque ele não foi convidado para participar, então teve diversas tretas, ele falando mal com um, falando mal com o outro, parece que até brigou com Denzel Washington, mas esse filme parece realmente ser bem interessante. O personagem do Denzel Washington também é algo que vai ser novo na história, que não tem nenhuma ligação com algum personagem mais conhecido e que vai fazer um sentido assim de influenciar o Lúcio ali para fazer a sua própria revolução. Eu estou bem ansioso para esse filme, acho que vai ser bem legal, é uma época muito interessante em termos de história, em termos de riqueza, e que pode dar um belo de um filme de ação, e acho que o pessoal vai gostar, embora seja um grande risco também, né, para o Ridley Scott aí trazer uma história 20 e tantos anos depois, e que foi um sucesso na época. Vamos ver como é que vai sair o Gladiador 2, estou apostando que deve ser um filme bem legal, vamos torcer para isso. Depois, quando o filme sair, a gente volta aqui para comentar certinho como é que foi o filme, se a gente gostou, se não gostou, e comenta aqui embaixo o que vocês acham desses filmes épicos aí, se vocês gostam ou se vocês não gostam, e se a expectativa de vocês tá muito alta para esse filme. Não esqueçam de curtir o canal, um abraço e até o próximo vídeo.